Ele é um garoto nerd que adota uma empregada que faz tudo o que ele manda. Eu sou o Zeon Anime e bora! No dia em que se conheceram, Yokoya ainda estava dormindo em seu quarto bagunçado quando a campainha tocou, forçando-o a sair da cama. E quando ele olha para ver quem é, uma sócia de Violet Evergarden de cabelos pretos está lá pedindo para ser sua serva. Yokoya então a deixa entrar, e ela entra com elegância e compostura. Yokoya a observa com desconfiança, convencido de que ela está prestes a roubá-lo ou vender-lhe alguma garantia de carro. Ele casualmente pergunta sobre o currículo dela, esperando deveres genéricos de empregada, mas em vez disso, ela revela que costumava ser uma assassina com uma ligação complicada que a conecta à mãe de Yokoya. Para mudar de assunto, ele pergunta sobre seus métodos de assassinato e ela concorda em fazer uma demonstração. Lá fora, ela lança facas habilidosamente em uma árvore e se orgulha de suas habilidades. Mas Yokoya diz que ela está um pouco qualificada demais para ser uma empregada que lava suas roupas, então ele a rejeita. Embora desapontada, ela aceita a rejeição, pede desculpas e sai de casa. Enquanto ela se afasta, Yokoya cai de joelhos, sobrecarregado. É então que ele percebe algo que ela deixou para trás. Enquanto isso, a empregada anda sem rumo, meio que esperando que Yokoya venha atrás dela. Assim que ela chega aos trilhos do trem, Yokoya grita com um sino na mão, mas ela percebe que o caminhão está vindo para tirar a vida de Yokoya. No entanto, ela se teletransporta como um raio e o salva. Aflita, ela pede desculpas, dizendo que salvar pessoas não é algo com que está acostumada. Yokoya então lhe devolve o sino e agradece. Quando ela se vira para sair novamente, Yokoya a chama, pedindo ajuda com a limpeza da casa. De volta para casa, Yokoya assiste com horror enquanto ela desfaz uma coleção mortal de facas. Ela fala sobre como suas lâminas têm múltiplos usos, mas Yokoya esclarece que ele precisa de alguém para tirar o lixo, não corpos mortos. Ela pergunta se tarefas domésticas são realmente tudo o que ele espera que ela faça, e Yokoya diz que sim. Uma hora depois, Yokoya retorna para ver água por toda parte, um esfregão quebrado ao meio, e ela parada lá encharcada com um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar, mas de repente escorrega, só para se recuperar no ar e aterrissar perfeitamente. Ele percebe o quão desajeitada ela é, mas Yokoya gentilmente remove o balde, entrega-lhe uma toalha e diz que está tudo bem aprender. E ela acena docemente. Horas depois, o lugar brilha, e Yokoya a elogia por isso, o que a faz sorrir. Então, no jantar, ele pergunta se ela sabe cozinhar. Ela olha para baixo, envergonhada por não saber, mas ele a tranquiliza dizendo que ele cozinhará e ela pode relaxar. No banho, ela reflete sobre Yokoya e seus estranhos sentimentos crescentes por ele. Enquanto isso, Yokoya está lidando com o fato de que uma empregada mortal, mais desajeitada, está tomando banho a poucos metros dele. Ele fantasia que ela sairá apenas com toalhas, mas para sua decepção, ela retorna totalmente vestida e o jantar começa. Ela admite que nunca ligou muito para a comida, pois comer sempre foi apenas sobrevivência para ela. Mas Yokoya insiste que uma mordida no bife de porco mudará sua opinião. Nesse momento ele percebe que não sabe o nome dela. Ela diz a ele que não tem um, então Yokoya pensa em sugerir um nome, mas decide esperar por enquanto. Então ela prova o porco e uma sensação estranha a atinge. Ela diz que está delicioso e quente, tanto a comida quanto o próprio Yokoya. Ele percebe que a porção dela não tem molho, então ele compartilha um pouco de molho tonkatsu no empanado dela. E quando ela dá outra mordida, seu rosto se ilumina de pura alegria com o sabor. E por um momento, a vida é bela. Naquela noite, Yokoya acorda de um pesadelo em lágrimas e sente o estômago roncando. Ele vai até a cozinha e encontra a empregada lá, flagrada comendo molho tonkatsu. Ela pede desculpas, admitindo que talvez esteja viciada, e ele ri e oferece um lanche da meia-noite. Enquanto comem, ela pergunta sobre seus pesadelos, admitindo que o ouviu gemendo em seu quarto. Quando foi ver como ele estava, encontrou-o chorando durante o sono, um menino quebrado chamando pela mãe. Ele está mortificado e ela tenta animar o clima compartilhando um sonho bizarro onde o molho falou com ela e ofereceu conforto eterno, que é o primeiro sonho que ela já quis permanecer, ao contrário de seus sonhos usuais de cortar cabeças. Em seguida, ela expressa o quão triste está por não poder ajudá-lo com sua própria dor. Yokoya se abre, dizendo que sempre sonha em ser abandonado e admite que às vezes deseja poder acordar deitado no colo de alguém novamente. Emocionada, ela oferece o dela. Quando ele inicialmente recusa, ela sente a escuridão se aproximando, pensando que ela só é boa em tirar vidas. Mas então, sem uma palavra, ele se deita. Yokoya olha para ela, vê que ela também está olhando e lentamente adormece em seu colo, sentindo-se aquecido e seguro pela primeira vez em muito tempo. No fundo, ela não entende por que seu coração disparou quando salvou Yokoya, pois foi diferente de todas as vezes em que tirou vidas, onde seu corpo se movia por instinto, não por cálculo. Na manhã seguinte, ela corta o lixo com movimentos ágeis e rápidos, ensacando-o de forma eficiente. Quando Yokoya pergunta por que ela está brincando de Fruit Ninja com seus recicláveis, ela explica casualmente que isso economiza espaço. E ele expressa o quanto está impressionado com seus métodos estranhos, mas eficazes. Bem nesse momento, a manhã deles é perturbada quando descobrem um cachorro pequeno e maltrapilho do lado de fora do portão.
Ao lado dele há uma carta, uma mensagem desesperada de alguém que afirma que ficou sem dinheiro e deixou o cachorro com Yokoya, supondo que ele é rico o suficiente para cuidar dele. Yokoya geme, mas no final ele não pode abandoná-lo, então ele planeja trazê-lo para dentro. Por outro lado, a empregada não se comove com a situação do cão. Ela acredita que resgatá-lo por piedade pode prejudicar seus instintos, tornando-o dependente e fraco. Ela pergunta seriamente se ele está pronto para assumir a responsabilidade, e Yokoya não hesita. Ele dá de ombros e responde que ela não o salvou por pena, mas porque algo dentro dela não podia ignorar. Suas palavras têm impacto como um soco de Mike Tyson, e a empregada o encara em silêncio. E ele continua dizendo que sabe como é sentir-se abandonado, então não vai deixar o cachorro passar por isso. Mais tarde, à medida que Yokoya cria um vínculo com o cachorro, a empregada permanece distante, observando de longe como se ele carregasse uma doença. Quando Yokoya a encoraja a tentar acariciá-lo, ela se enrijece, afastando-se desajeitadamente, e ele percebe que ela tem medo. Envergonhada, ela admite que tocaria se seu mestre ordenasse, e Yokoya gentilmente a tranquiliza, dizendo que nunca a forçaria a isso. Quando ele pergunta sobre seu medo, ela revela que um dos seus testes de assassina envolveu sobreviver em uma montanha dominada por cães selvagens e ferozes, e a experiência deixou cicatrizes profundas. Yokoya simpatiza e diz que é uma pena que ela não possa ajudar com o cachorro, mas a palavra pena machuca mais do que ela espera. Com um suspiro profundo e braços trêmulos, ela pede para tentar segurá-lo. Mas quando o pequeno filhote está em suas mãos, ela o embala como se fosse uma bomba prestes a explodir e treme incontrolavelmente. Ele pergunta a ela o que mais a assusta, e ela aponta para as garras, os dentes, os olhos, mas Yokoya apenas sorri e diz que vê a Mate. Ela não entende a comparação, mas de repente o cachorro mordisca seu dedo e ela entra em pânico, quase o jogando para o céu dos cachorros. Depois de se acalmarem, percebem que o filhote está trocando os dentes. Eles vão ao veterinário e Yokoya cuida da consulta, enquanto a empregada vai às compras de suprimentos para cães. Quando se reencontram, tanto o homem quanto o cachorro ficam comovidos com o quanto ela foi atenciosa. Mais tarde, em uma caminhada tranquila sob a luz suave da tarde, a empregada confessa que Yokoya é diferente de qualquer mestre que ela conheceu. Ela diz a ele que seus mestres anteriores só se importavam com missões e eficiência, e que o fracasso não era tolerado, mas com Yokoya, ela experimenta um mestre gentil que é paciente e suave de formas que a confundem. Ela pede para ficar no mundo dele, um mundo onde existe calor, onde os erros não são fatais e a sobrevivência não depende de tirar vidas. Ela quer se tornar alguém que vale a pena manter por perto no mundo dele. E Yokoya responde com a verdade para ela que ela não quer mais ser uma assassina, e ela simplesmente quer ser uma garota normal. É uma verdade que ela nunca se atreveu a dizer em voz alta, já que o assassinato era tudo que ela conhecia, mas agora ela vê que talvez haja mais. Ele admite que teve medo dela no começo, mas agora ele a vê como apenas uma boa garota. Um pouco difícil. Claro, mas alguém que está tentando. E essa simples frase, boa garota, mexe com algo dentro dela. Ela pergunta em voz baixa se ele vai ajudá-la a aprender a se tornar uma, e ele concorda e diz que ela deveria aprender a se perdoar quando cometer erros. Na manhã seguinte, o cachorro acorda ao som dela praticando habilidades com faca em repolho. Ela quer fazer okonomiyaki porque quer combiná-lo com aquele molho que ela adora. Mas de repente, o cachorro de alguma forma se aproxima dela sem ser detectado, fazendo com que ela fique hostil, suspeitando que seja um cachorro espião. De repente, sua barriga ronca. Estranho, ela percebe que está com fome, então ela o alimenta, observando enquanto ele devora a comida com alegria. Quando ela estende a mão para acariciá-lo, Yokoya entra e ela puxa a mão de volta instintivamente. Yokoya pega o cachorro, esfrega sua barriga gordinha e declara que vão chamá-lo de Mochi, que a empregada acha um nome lindo. Em seguida, ele elogia seus esforços na cozinha e sua iniciativa com o cachorro, girando-a suavemente e chamando-a de incrível, o que a faz corar com o elogio inesperado. Mochi começa a pular animado para brincar. Yokoya se desculpa para preparar o jantar e a empregada diz que vai cuidar de Mochi na casa dele, pois quer ser o tipo de pessoa que vê Mochi como Yokoya vê, um alegre feixe de energia, não uma ameaça. Com a confiança brilhando no coração, ela se aproxima de Mochi. Ela acaricia seu pelo, toca suas patinhas e dá uma risadinha. Aos poucos percebe que o medo se dissipa, e assim como Yokoya aprendeu a confiar nela, ela está aprendendo a confiar nesse pequeno. No jantar, ela experimenta o okonomiyaki que fez com o molho e se derrete de alegria. Yokoya oferece mais comida, e ela garante que está satisfeita, mas seu rosto radiante diz o contrário. Ele diz para ela apenas pedir se quiser algo, e aproveitando o momento, ela lhe pede algo inesperado, um nome. Ele está surpreso, mas sorri e pergunta quando é o aniversário dela. Ela explica que não sabe quando é, mas que foi no inverno. Naquele momento, Yokoya pensa em um nome e a chama de Yuki, como a neve. Ela congela, lembrando de como um de seus antigos mestres a chamou de sangue frio, comparando-a ao próprio inverno. Mas Yokoya vê a neve de forma diferente. Para ele, é suave, bonita e protetora. Também cobre a terra, abriga as sementes e ajuda a vida a florescer.
As palavras dele geram um calor silencioso nela, e ela se lembra de construir um boneco de neve há muito tempo, antes de se tornar quem é agora. E pela primeira vez, a neve não parece fria, mas parece um lar. Ela vê que no mundo estranho dele, talvez ela possa se tornar alguém novo, alguém mais caloroso. Então ela sorri, e Yokoya percebe, por isso ele sorri de volta. Dias depois, Yuki está passando seu tempo no pátio jogando um brinquedo para Mochi, quando Yokoya aparece com um pedido incomum, pedindo a Yuki que o ajude a furar a orelha, já que ela tem as orelhas furadas. Yuki concorda sem hesitar, mas quando coloca a lâmina de perfuração perto da orelha dele, suas mãos começam a tremer. Ela recua, perturbada pela ideia de machucar seu próprio mestre, mesmo que seja consensual. Nesse momento, a campainha toca. Yuki atende e encontra uma garota, Riko, parada ali, piscando para ela com visível confusão, se perguntando quem ela é. No momento seguinte, Riko entra na casa como se fosse dela, e seus olhos examinam Yuki de alto a baixo, recusando-se a acreditar que uma beldade dessas está disposta a ser empregada de um inútil como Yokoya, e pergunta a ele por que não contou a ela ou à família. Yokoya geme e diz pra ela que se a mãe deles descobrir, ela vai ficar furiosa. Ele também não contou para o pai dele sobre Yuki, sabendo que ele ficaria preocupado que Yokoya possa agir de forma estranha. Riko continua impassível, ainda não convencida pelas desculpas dele para manter a boca fechada e não contar aos pais. Curiosa, Yuki pergunta por que os irmãos vivem separados, mas Riko ignora a pergunta, pois sua atenção está totalmente em Yuki, e ela diz de repente o quanto ela é bonita. Yokoya murmura que Riko tem uma queda por pessoas atraentes, enquanto odeia as feias, assim como as pessoas que assistem ao vídeo. Conforme as coisas se acalmam, Riko descobre que Yokoya deu a Yuki seu nome e fica chocada com isso. Yuki acena com a cabeça e, sem hesitação, expressa que antes de chegar lá, ela não tinha um nome e era apenas uma assassina. Mas isso mudou quando Yokoya lhe deu o nome Yuki. Riko fica surpresa ao ouvir que ela é uma assassina, mas rapidamente se anima, pedindo a Yuki para assinar seu caderno. Yuki concorda e Riko elogia como ela parece elegante mesmo quando escreve. Mas, para sua surpresa, o resultado parece mais com rabiscos do que com uma assinatura. Yuki explica que, embora possa falar 12 idiomas, nunca estudou caligrafia. De repente, Riko tem uma ideia e declara que Yuki se tornará seu projeto de pesquisa de verão, querendo saber mais sobre um assassino que se tornou uma empregada doméstica. Yokoya protesta contra essa ideia, mas Riko ignora e suplica diretamente a Yuki, pedindo que ela mostre alguns de seus movimentos mais legais. Com um aceno, Yuki concorda, e no quintal, Riko equilibra uma maçã na cabeça para que Yuki possa mostrar suas habilidades. Num piscar de olhos, Yuki lança uma lâmina que fica presa na maçã, e Riko fica maravilhada enquanto Yokoya assiste horrorizado. Então Riko pergunta a ela onde ela guarda suas lâminas, e ela explica que costumava carregar 16, mas agora carrega 5, que estão escondidas por todo o corpo, dos seios às bochechas. Ela começa a alcançar uma escondida abaixo, mas Yokoya a interrompe, não querendo que este vídeo seja banido. Mais tarde, a enxurrada de perguntas de Riko é interrompida pelo som de seu estômago roncando, e ela pergunta a Yuki se ela tem um prato especial. Yuki diz que sim, mas pica repolho e serve em um prato como seu prato. What? Ainda com fome, eles saem para pegar alguma comida rápida. E lá, eles veem um cartaz de um festival de verão. Yokoya destaca que há uma barraca que vende alguns biscoitos cobertos com molho. E no momento em que Yuki ouve isso, ela se anima e começa a salivar. No festival, Riko arrasta Yuki para um jogo de tiro, mas apesar de seu passado de assassina, Yuki admite que é péssima com armas de fogo e prova isso errando todos os tiros. No entanto, no jogo de peixes dourados ela se destaca, pegando vários com facilidade e até tira um tempo para mostrar sua técnica a Riko. O atendente da barraca a elogia, chamando-a de irmã mais velha Nata. Então eles finalmente encontram os biscoitos de arroz cobertos de molho. Yuki dá uma mordida e praticamente explode de alegria ali mesmo. O vendedor, divertido com a sua alegria, dá-lhe extras e Yuki começa a se contorcer de felicidade. Riko vai pegar bebidas e Yokoya tenta segui-la, mas ela garante que ficará bem. Enquanto espera, Yokoya pergunta a Yuki se ela já foi a um festival antes, e ela responde baixinho que uma vez teve uma missão em um festival onde teve que assassinar alguém, enquanto os fogos de artifício estavam no local, mas ela não conseguiu aproveitar. Mas agora, o céu noturno explode em cores, e Yuki olha para cima maravilhado com a luz cintilante. Riko então retorna, entrega as bebidas e se junta a eles para assistir ao festival, o que Yuki aprecia. Mais tarde, no caminho para casa, um grito de repente corta o ar devido a um assalto. Uma motocicleta passa, quase derrubando Riko, mas Yuki reage instantaneamente, puxando-a de volta para a segurança. Riko fica muito envergonhada, impressionada por ser carregada como uma princesa. Mas Yokoya olha para o molho derramado no chão e diz que quem fez isso merece apodrecer. Yuki leva essas palavras ao pé da letra e desaparece em um borrão, facas na mão.
Riko, empolgada, insiste para que seu irmão siga em frente para que ela possa ver a versão feminina de John Wick em ação. Eles perseguem Yuki, que está correndo pelos telhados como uma acrobata, e Riko encontra um atalho. Eles eventualmente alcançam Yuki justo quando ela derruba a motocicleta com um arremesso preciso para estourar os pneus. Ela se aproxima do ladrão atordoado, olhos frios, facas na mão, mas antes que ela possa atacar, Yokoya implora que ela pare e ela hesita. Então casualmente estala o capacete do cara, o que é suficiente para assustá-lo. Yuki então diz que está com fome de novo, e aliviado, Yokoya promete que comprará mais molho. Em seguida, Riko está animada para mostrar seu projeto de verão sobre Yuki na escola. E curiosa, Yuki pergunta a ela o que é escola. Riko começa um monólogo apaixonado sobre como a escola é incrível, e nesse momento ela recebe uma mensagem da mãe dizendo que o jantar está pronto. Riko corre para casa empolgada e Yuki se vira para Yokoya dizendo que também quer experimentar a escola. Na manhã seguinte, Yokoya vai para a aula, sem saber se Yuki pode lidar com sua nova vida escolar. Seus amigos correm até ele, falando sobre um boato de uma empregada curvilínea na cidade, mas ele nega tudo, chamando de farsa. De repente, a porta da sala de aula se abre. E lá, em uniforme completo, está Yuki. A sala fica em silêncio enquanto Yokoya fica chocado. Então, Yuki se apresenta como prima de Yokoya, e o professor manda ela sentar na frente de Yokoya. Mas quando ela se senta, ela surpreende a todos ao chamar Yokoya de mestre. Após a escola, Riko aparece para saber como foi o dia deles. E Yokoya, embora sem expressão, rapidamente percebe que Riko orquestrou a chegada de Yuki, e ela celebra com orgulho o sucesso de seu plano. No caminho para casa, Riko se gaba do aprendizado rápido de Yuki, afirmando que ela dominou tudo sobre a vida escolar em 3 dias antes mesmo de se matricular. Yokoya questiona como Yuki conseguiu, convenientemente, acabar na mesma classe, na mesma escola, e agora compartilha uma conexão familiar com ele. Eles explicam que Yuki usou algumas conexões de sua vida passada como assassina para garantir matrícula na escola e na turma dele, mas foi ideia da Riko fazer dela sua prima, e também foi ideia da Riko manter isso em segredo de Yokoya, apenas para fazê-lo sofrer. Chateado, Yokoya dá um leve tapa na cabeça dela, mas Yuki, sentindo-se culpada, pergunta se fez algo errado. Ele rapidamente se suaviza e a assegura de que não se importa, esperando que os dois possam aproveitar a vida escolar juntos. No dia seguinte, os alunos correm para sair da aula e conseguir o pão Katsuda, que é difícil de encontrar. Yuki fica curiosa, e quando perguntada sobre o que gostaria para o almoço, escolhe o pão. Yokoya avisa que é mais raro do que pais que voltam para casa depois de comprar leite, e a sala deles é a mais distante do refeitório. Ele até desenha um mapa para mostrar as probabilidades. Mas Yuki está empolgada e declara ousadamente que vai conseguir. Com confiança, ela salta pela janela e corre pelos trilhos do telhado como uma ninja, ignorando os chamados de Yokoya para parar. Ele observa impotente, percebendo que seus olhos agora queimam com uma intensidade que só a comida pode trazer, uma força imparável que rivaliza até mesmo com o desejo de Eren de alcançar a liberdade. Quando ele olha para baixo, Yokoya vê a multidão correndo em direção ao refeitório para pegar o pão de Katsuda. Yokoya entra em pânico, preocupado que a verdadeira natureza de Yuki possa ser exposta. Mas, pouco antes de ela cair, ela se move no ar e aterrissa diretamente na frente da fila do refeitório sem que ninguém a veja. No entanto, ela volta triste com apenas um pão Katsuda e um sanduíche aleatório, dizendo a Yokoya que a loja só permite um de cada. Yokoya entrega o pão Katsuda a ela, oferecendo-o sem hesitação. Yuki protesta, insistindo que ele coma, mas ele a tranquiliza dizendo que ela o mereceu. Então, no momento em que ela dá uma mordida, pura felicidade a domina, mas ela ainda divide o sanduíche ao meio, dando um pedaço para Yokoya para que eles possam compartilhar a alegria. Naquela noite, Riko anuncia que vai passar a noite com eles, e Yokoya não fica muito feliz, mas Riko vira a situação, apontando a sorte dele de viver com Yuki e suas doces bochechas. Ela diz que sempre sonhou em ter uma irmã com quem pudesse conversar sobre rapazes, e até costumava imaginar Yokoya como sua irmã feiosa. Pare! Mas agora ela tem a ideia de que se ele casar com Yuki, seu sonho se tornará realidade, e ela afirma que Yuki pode até gostar dele. Yokoya rejeita a ideia, insistindo que Yuki não sente emoções românticas. E ele se lembra de quando ela o fez comer pão sem reagir. Riko não está convencida e imagina que a mãe deles pode aprovar a união, mas o pai definitivamente não aprovaria. Nesse momento, Yuki entra e ouve a conversa. Curiosa, ela pergunta quem vai casar e Riko revela a verdade e diretamente pergunta a Yuki se ela gosta de Yokoya. Yuki responde que o admira, causando um curto-circuito no cérebro de Yokoya. Mais tarde, o trio relaxa junto. Riko, impressionada com a aparência de Yuki, pergunta se ela usa maquiagem, mas Yuki revela que não. Riko diz que o rosto dela é o que outras mulheres invejam, mas Yuki admite que sua aparência nunca a ajudou em seu antigo emprego. Riko reflete que nunca lhe disseram que ela é bonita, exceto seus pais, mas então Yuki a elogia, dizendo que realmente gosta do rosto de Riko, e esse elogio a toca profundamente. Riko se pergunta se algum dia pode igualar a aparência de Yuki, e Yuki atribui sua pele radiante ao molho tonkatsu, e oferece a Riko um pedaço de seu melão glaciado com tonkatsu.
Hiko hesita, mas acaba adorando. Assistindo a interação calorosa delas, Yokoya reflete que elas são como irmãs, e ele atribui a Hiko o crédito por ajudar Yuki a se adaptar tão bem à vida normal. Notando sua expressão pensativa, Hiko o provoca, acusando-o de fantasiar sobre se casar com Yuki apenas para presenciar mais desses momentos. Ele tenta negar, mas quando Hiko pergunta se ele ficaria feliz em se casar com alguém tão bonito quanto Yuki, ele admite que sim. O mesmo acontece com todos os caras. Hiko fica satisfeito, mas sem que eles saibam, um gato misterioso espreita nos arbustos. No dia seguinte, durante a aula, o professor começa uma palestra chata, fazendo o Yokoya cochilar. De repente, o professor lança um pedaço de giz nele, mas num piscar de olhos, Yuki intercepta no ar, sem que ninguém perceba. No entanto, o pó de giz acaba nos olhos de Yokoya, cegando-o, o que não era o resultado que Yuki esperava. Yokoya é enviado para a enfermaria, onde ele conhece a nova enfermeira, Nida, uma substituta incrivelmente voluptuosa e digna de quadrinhos. Sua presença emana uma energia estranha, e enquanto ela verifica seus olhos, ela pergunta sobre Yuki. Quando Yokoya menciona que Yuki é sua prima, Nida ri, dizendo que ele parece feio em comparação. De repente, seu tom muda, e enquanto o conquista, ela verifica seus sinais vitais e depois tranca a porta. Sabe que horas são? Ela o empurra para a cama, pairando sobre ele com seu charme, tentando despertar seu interesse. Mas pouco antes de ela esbarrar nele, Yuki entra de repente e lança um olhar fulminante para Nida. Yokoya se esconde atrás de Yuki, abalado por quase ter se metido em apuros. Nida afirma casualmente que estava brincando, dizendo que apenas acha engraçado como ele fica todo nervoso perto dela. Então, quando ela tenta atraí-lo novamente, Yuki o puxa e ordena que Nida nunca mais se aproxime de Yokoya. Yokoya de repente se lembra da teoria de Hiko, de que talvez Yuki goste dele e que ela está com ciúmes. Nida se cansa da cena e os expulsa, dizendo que a lesão é leve de qualquer forma. Enquanto Yuki o acompanha para fora, ela pede desculpas e diz que há algo que ele precisa saber. O coração de Yokoya acelera em antecipação, mas ao invés de uma confissão, ela revela algo chocante, que Nida também é um assassino. Enquanto isso, o gato que estava à espreita antes se aproxima de Nida, entregando imagens da casa de Yokoya, e com um sorriso assassino, Nida começa a planejar seu próximo movimento. Nida sonha com uma vida despreocupada à beira do oceano, cercada por uma constante troca de homens atraentes e suados. Mas antes de poder perseguir esse sonho, ela precisa eliminar dois alvos, Yokoya e Yuki. Enquanto isso, Yokoya não consegue dormir, enquanto Yuki permanece grudado ao seu lado, preocupado que Nida, ainda uma ameaça misteriosa para ambos, possa atacar sem aviso e eliminar Yokoya quando Yuki não estiver prestando atenção. Apesar das reclamações de Yokoya de que não consegue dormir sob tanta tensão, Yuki deita-se ao lado dele com uma oferta audaciosa de que ela pode ajudá-lo a relaxar usando suas coxas mais macias que manteiga. Yokoya, no entanto, está mais preocupado que Yuki possa ser o alvo, e Yuki fica nervosa com essa ideia. Yuki o tranquiliza dizendo que, mesmo dormindo, ela é mais que capaz de lidar com Nida usando apenas uma mão. Ela suspeita que Nida tem uma rixa pessoal do passado, mas segurando a mão dele firmemente, ela promete protegê-lo, a pessoa que trouxe luz e calor para o seu mundo frio. Sentindo-se aquecido demais de tanto segurar as mãos, Yokoya pensa em abrir uma janela, mas Yuki o impede. Ela mesma abre, avisando que ele pode ser atingido à distância se não for cauteloso. Assim que o ar fresco entra, Yuki sente o cheiro de algo muito familiar, molho katsura. É uma armadilha, e antes que ela possa reagir, Nida aparece, já dentro, e pega Yokoya como refém. Nida revela a verdadeira identidade de Yuki, Zu, o lobo branco dos 9 filhos do dragão, e zomba dela por cair em um truque tão simples. Yuki prepara sua arma, mas Nida ameaça usar Yokoya da maneira mais brutal se ela resistir. Yuki muda de atitude, lançando um feroz aviso em mandarim, jurando vingança contra Nida e toda a sua linhagem se ela o machucar. Isso provoca um arrepio na espinha de Nida, e ela lança um desafio a Yuki na forma de um duelo na escola, enquanto Yokoya será a isca. Depois que eles partem, Yuki se lembra das palavras de seu antigo mentor de que ela não é nada além de uma assassina sem o luxo de um final feliz. Aceitando essa verdade, ela empunha sua espada, totalmente decidida a resgatar Yokoya, mesmo que isso signifique voltar ao caminho que ela tentou deixar para trás. Seu coração, no entanto, deseja mais do que apenas sobreviver. Ele quer a vida pacífica que ela tem com Yokoya. Na escola, Nida amarra Yokoya de uma maneira meio pervertida, meio assustadora, e tenta assustá-lo, mas sua calma a pega desprevenida. Quando perguntado se ele guarda rancor de Yuki por tê-lo arrastado para isso, ele admite que se sente assustado, mas confia nela. Ele até pergunta sobre essa tal de Zu, o que choca Nida, e ela acha bizarro que alguém que mora com Yuki não conheça sua verdadeira natureza. Ela explica que Zu não é apenas uma assassina qualquer, mas sim uma lenda, a Loba Branca, uma guerreira nascida de uma linhagem de assassinos de elite, os 9 filhos do dragão, que influenciaram a própria história. Desde assassinatos de líderes mundiais até a morte do seu vizinho ao lado, os 9 filhos do dragão estão envolvidos. E Nida acredita que derrotar Zu elevará seu status nesse mundo.
Yokuya, no entanto, se recusa a aceitar que Yuki é a assassina de coração frio que Nida descreve. Para ele, ela é a garota doce que ama se empolgar com pequenas coisas e muitas vezes se perde em brincadeiras bobas. Nida confessa sua frustração ao ver alguém como Zu amolecido por pensamentos de casamento, admitindo que isso lhe dá vontade de destruir tudo o que construíram. Ainda assim, ela reconhece que algo em Yokoya deve ser especial se ele conseguiu aquecer um coração tão congelado quanto o de Yuki. Nida acredita que o amor enfraquece as pessoas, e é por isso que ela está confiante de que finalmente poderá derrubar Zu. De repente, Yuki chega. Nida começa a atirar, mas Yuki desvia as balas como se fosse brincadeira de criança. Nida então aciona uma mina escondida, acreditando que a explosão acabará com seu oponente. Mas Yuki emerge ileso e pronto para atacar. Nida desvia por pouco, e enquanto Yuki tranquiliza Yokoya de que ele será salvo, Nida fica furiosa. Ela fala sobre o passado de Yuki e como isso a arruinará se Yokoya descobrir. Mas Yuki a interrompe, dizendo que está mais preocupada com o horário de sono de Yokoya e suas responsabilidades escolares. Nida, cada vez mais irritada, exige saber por que Yuki continua falando sobre Yokoya, ficando ainda mais incomodada quando Yuki começa a divagar sobre amigos e molhos favoritos. Com a paciência esgotada, Nida revela um arsenal de atiradores escondidos apontados para Yokoya, ameaçando reduzir seus membros a cinzas se ele se mover. Yuki finalmente se cansou. Ela avança, assustando Nida, que ativa a armadilha. Mas Zuki, usando uma combinação de reflexos e precisão, lança uma lâmina para o céu, joga lâminas menores para interceptar os projéteis e avança. Nida tenta usar planos de reserva, mas Zuki destrói seu telefone com um golpe perfeitamente direcionado. Conforme avança, Nida começa a lembrar quem Zu realmente é e o que exige que ela se renda. Nida ameaça Yokuya uma última vez, mas Zuki intercepta e a derruba no chão. Mesmo agora, Nida argumenta que Zu nunca escapará de seu passado como assassina, e que outros sempre virão atrás dela. Uki admite que sua antiga personalidade foi construída apenas para tirar vidas, mas agora ela se recusa a tirar vidas ou deixar que outros morram por sua causa. Ela declara sua intenção de lutar por um futuro pacífico como uma vida onde ela pertence. Nida, atônita, observa enquanto a temida loba branca escolhe o amor em vez da morte, e ela ri, percebendo que nunca teve chance de vencer. Mais tarde, no caminho para casa, Uki pede desculpas por ter arrastado Yokoya para o seu mundo sombrio. Ela se oferece para desaparecer se ele quiser, mas em vez de responder, Yokoya pega na mão dela e pede para ela ensiná-lo a se defender, para que ele também possa protegê-la. Uki fica corada, feliz em saber que, apesar de tudo, ele ainda quer estar ao lado dela. Alguns dias depois, Uki joga vôlei e domina a quadra da escola. E enquanto os admiradores ficam encantados com seu atletismo, eles não conseguem acreditar que um inútil como Yokoya é parente dela. Ainda abalado por seu último encontro com Grace, anteriormente conhecida como Nita, que revelou a identidade de Uki como um dos 9 descendentes do dragão, Yokoya fica cada vez mais curioso sobre sua empregada assassina. Por outro lado, Uki continua tentando manter uma sensação de normalidade em sua vida diária. Quando Uki sorri calorosamente para Yokoya durante o jogo, os outros garotos ficam instantaneamente com ciúmes. Então, uma bola de vôlei vem voando diretamente em direção a ele, e antes do impacto, Grace aparece e o salva, deixando todos atônitos e os garotos ainda mais ciumentos. Ela agora se passa por uma professora de ginástica recém-transferida, causando confusão sobre seu reaparecimento repentino. Yokoya, no entanto, leva a história de volta a algumas semanas antes, quando Grace também se apresentou como sua prima, em sua verdadeira forma de cabelo loiro. Ao contrário de Uki, que domina lâminas, Grace se especializa em inteligência, coleta e espionagem. Uki, cético e cauteloso, exige respostas. Grace esclarece que ela não tem mais intenção de eliminá-los. Em vez disso, ela se sente atraída pela ideia de um lendário assassino como Uki se tornar devoto de um perdedor patético como Yokoya. Ela propõe uma trégua e oferece uma condição bizarra, mas tentadora, de que ela manterá distância e garantirá sua segurança em troca de poder ficar e assistir. Ela até acrescenta que fornecerá pão com molho katsuda ilimitado por 3 meses, e Uki concorda instantaneamente. Enquanto Yokoya continua preocupado, Uki assegura-lhe que Grace não ganha nada ao prejudicá-lo. Ela até promete que se 1000 inimigos viessem atrás dele, ela o protegeria sem hesitar. No entanto, ao fazer essa promessa, Yokoya percebe que ela está babando, e percebe que é o pão de Katsuda, e não ele que alimenta sua paixão. Voltando ao presente, Yokoya lembra Grace que ela deve ser sutil em sua vigilância. Ela ignora, dizendo que quer ver como Uki reage ao seu afeto. Enquanto Uki continua cortando vôlei com força brutal, Grace se aproxima de Yokoya, brincando com ele. No momento em que Uki percebe, ela lança um saque poderoso que quase quebra uma parede, e em vez de ser repreendida, ela é coberta de elogios pelas garotas, que admiram sua força. No almoço, Uki fica envergonhada por sua explosão anterior, e quando Yokoya pergunta o que a está incomodando, ela admite sentir-se distante dele após vê-lo interagir com Grace. Yokoya, após falar com Grace, percebe que Uki pode estar com ciúmes, então ele a tranquiliza dizendo que suas emoções são válidas, e essa tranquilização levanta seu ânimo.
No fim de semana, Uki começa seu dia como de costume, vestindo seu uniforme de empregada e começando a lavar roupa. Mas desta vez, depois de semanas de tentativas, ela finalmente consegue deixar as toalhas macias e fofas. Então, ela as mostra para Yokoya. Sua alegria é palpável, e Yokoya comemora silenciosamente sua pequena mas significativa vitória. E pela primeira vez, Yuki sente que seu dia começou bem. Depois, quando começa o preparo do jantar, eles descobrem que tudo o que tem é um repolho. Yuki imagina que ele se transforma em um prato glorioso com molho katsuda, mas Yokoya decide sair e comprar costeletas de porco. Na loja, o vendedor os cumprimenta calorosamente e Yuki está praticamente pulando de excitação com a abundância de molho katsuda. Ela pergunta a Yokoya se ele já se sentiu tão empolgado com algo e ele relembra a alegria da infância no Hero Theater assistindo a um Power Ranger de baixo orçamento em ação. Ouvir sua história ajuda Yuki a se identificar um pouco mais. Então, ao assistir o velho fatiar o porco com precisão incrível, Yuki fica impressionado com suas habilidades nessa idade avançada, e se pergunta se ele era um lendário assassino no passado. A avó então compartilha que ela e seu marido inventaram o molho katsuda, e Yuki agora a vê como uma deusa. Yuki está sobrecarregada de gratidão, dizendo que para alguém que nunca encontrou alegria na comida antes, esse molho lhe deu um gosto de felicidade que ela nunca soube que precisava. Ela sinceramente os agradece. A avó diz a Yuki que agora ela consegue desfrutar da comida, porque finalmente está sentindo o calor e a felicidade que vem com ela. Isso faz Yuki pensar em Yokoya, e ela concorda. Então, do nada, o avô aparece atrás dela para tirar o pó do ombro, surpreendendo-a com sua furtividade. E Yuki fica ainda mais convencida de que este doce velhinho deve ser na verdade um super assassino aposentado. Antes de irem embora, a avó oferece-lhes um pouco de sua nova receita de molho. Yuki prova ansiosamente, e a alegria que isso traz quase a transporta para o mundo da guerra dos alimentos. Mais tarde naquela noite, após o jantar, Yokoya se sente dividido. Ele ainda quer descobrir a verdade sobre os 9 filhos do dragão, mas ver Yuki contente o faz questionar se vale a pena investigar seu passado. Enquanto adormece, ele sonha com sua mãe e como ela partiu sem nunca abraçá-lo para se despedir. Ao mesmo tempo, Yokoya implorou para que ela ficasse. Ele acorda com lágrimas nos olhos, segurando Yuki enquanto dorme. Envergonhado ao perceber que a está abraçando, ele rapidamente pede desculpas. Yuki, entendendo o que o sonho deve ter significado, oferece novamente seu colo como travesseiro, tentando confortá-lo. Mas então o telefone de Yokoya cai. Yuki o pega e percebe que ele esteve pesquisando sobre seu passado. Ela se abre, admitindo que realmente não sabe o que é os 9 filhos do dragão, já que quando era uma assassina, simplesmente seguia as ordens de seu mestre e nunca se envolveu na organização em si. Embora ela tenha conhecido outros do grupo, ela não se preocupou em lembrar seus nomes, pois seu único foco sempre foi sua missão e não decepcionar seu mestre. Yuki admite que se adaptar a esta vida calma e alegre ainda parece surreal, e às vezes ela se pergunta se está sonhando. Mas toda vez que vê Yokoya, ela se lembra que o que realmente quer é ser uma garota comum. Yokoya se identifica com seus sentimentos e desde que soube sobre sua verdadeira identidade através de Grace, ele também quer ajudá-la a alcançar seu objetivo. Yuki sorri suavemente, comovida com suas palavras. Corando, Yokoya ouve enquanto ela explica por que valoriza o momento em que ele se deita em seu colo. A primeira vez que ele fez isso, ela sentiu que finalmente estava ajudando alguém. Então, ela diz a ele que sempre que os pesadelos voltarem, seu colo estará sempre lá para confortá-lo. Querendo retribuir a gentileza, Yokoya confessa que seu sonho não foi inteiramente triste e que lhe deu esperança porque Yuki está começando a substituir o calor que ele um dia desejou. Na manhã seguinte, Yuki começa o dia como sempre, acordando, se vestindo e mergulhando em sua rotina diária. Ela cuida da lavanderia, algo que ela finalmente aprendeu a fazer depois de ter tido dificuldade no início. Depois disso, ela lava a louça, brinca com Mochi e mantém seu dia fluindo tranquilamente. Quando a tarde chega, ela vai ao mercado comprar mantimentos. Enquanto caminha pela multidão, ela chama a atenção de quase todos os rapazes que ela passa. Enquanto escolhe suprimentos, uma garotinha se aproxima dela e elogia sua aparência, dizendo que quer ser como ela. A princípio, Yuki fica lisonjeada, mas então a criança pergunta de onde ela conseguiu sua fantasia e solta que sua roupa de empregada é estranha para uma garota normal. O comentário a surpreende, e logo depois, ela encontra Yokoya, que acabou de comprar alguns livros. Ainda perturbada pelo comentário da criança, ela menciona isso para ele, perguntando se poderia ser verdade. Vendo sua dúvida, Yokoya decide levá-la para fazer compras de roupas novas para lhe dar um pouco de tranquilidade. Quando chegam à loja, são recebidos por Rico e Grace, que parecem estar esperando por eles. Rico diz que veio ajudar o irmão a escolher algo, enquanto Grace admite ter hackeado o telefone de Yokoya porque queria ver Yuki em roupas diferentes. Desconfiada de Grace, Rico pergunta se ela também é uma assassina, e Grace a puxa para um abraço e confirma que é. Yokoya observa nervosamente, mas em vez de resistir, Rico começa a cheirar Grace como se fosse pó branco, claramente se divertindo.
Riko então leva o grupo para uma loja que ela escolheu. Yokoya espera que esteja cheia de roupas sutis e mais casuais. Em vez disso, Yuki acaba experimentando fantasias ainda mais extravagantes só para Riko tirar fotos para sua própria coleção, enquanto Yokoya a repreende por levá-los a uma loja tão ridícula. Grace vê uma loja diferente e sugere que eles vão até lá. Está cheia de roupas que suas mães imundas adoram usar porque você está morto. E quando Yuki aparece, ela parece as garotas que esperam na esquina de uma rua e acabam com casamentos felizes, além de transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Depois, eles continuam percorrendo diferentes lojas por diferentes roupas, algumas elegantes e outras escandalosas. Quando perguntado sobre sua opinião, Yokoya aponta para um simples vestido branco de uma peça só, apenas para Grace zombar dele por sua escolha. Então, apesar do caos, eles acabam terminando sua viagem de compras. Com o Dia das Bruxas se aproximando, eles encontram uma loja de Halloween e Riko sugere a ideia de comprar fantasias também. Yuki acaba vestida como uma bruxa, enquanto Grace se veste como uma policial saída diretamente da fantasia de um homem. Danadinho, danadinho! O que Riko aprova. Enquanto espera, Yokoya vê um cartaz de filme de terror e compartilha o quanto ele gosta desse tipo de filme. Grace e Riko acham que é uma ótima ideia ir assistir juntas, mas Yuki parece confusa. Quando perguntada se nunca foi ao cinema, ela admite que sim, mas apenas para missões de assassinato. Então elas decidem ir, e apesar de ser uma ex-assassina de primeira linha, Yuki está absolutamente apavorada com o filme de zumbis. O medo dela é tão intenso que até lembretes de suas habilidades mortais não a acalmam. Depois do filme, Yuki continua reclamando sobre como é revoltante para os mortos-vivos andarem por aí com dentes podres e um hálito tão ruim que poderia derrubar alguém. É então que Yokoya percebe que Yuki ainda vê o mundo através da perspectiva de seu passado como assassina. Depois eles pegam crepes juntos e desfrutam de um pouco de paz. De longe, uma menina de cabelo rosa chamada Naka os observa com ciúmes, desejando poder se divertir também. Seu professor e irmão Tatsuo a puxam de volta e a lembram de ser cautelosa. Mais tarde, quando o grupo se separa, Grace vai para casa e Yokoya acompanha Riko. Yuki, por outro lado, faz um desvio panorâmico, admirando suas novas roupas nos espelhos. Mas mesmo enquanto as aprecia, seu coração ainda fica preso no seu antigo uniforme de empregada. De volta ao seu quarto, ela veste novamente e brinca com Mochai. Foi então que ela percebe que esqueceu completamente de lavar a roupa. Ela nota que a toalha do Mochai está suja e tenta pegá-la dele, mas ele se recusa e sai correndo com ela na boca. Então, a eletricidade acaba e a iluminação estranha lá fora faz Yuki lembrar do filme de zumbis. No caos, Mochai esbarra em uma mesa e derruba comida na cabeça. O barulho assusta Yuki e quando ela investiga a cozinha, ela vê o que parece ser um monstrinho zumbi. Instintivamente, ela pega uma faca e corta a toalha de Mochai, confundindo-o com outra coisa. Mochai chora pela perda de sua toalha, e depois de voltar para casa, Yokoya os encontra e questiona se a toalha pode mesmo ser salva. Yuki insiste que pode consertá-la e Yokoya acredita nela, apoiando-a. Yokoya então percebe que ela está de volta ao uniforme de empregada e pergunta se ela não gosta das roupas que compraram. Yuki diz que as adora, mas que o uniforme de empregada é mais que apenas uma roupa, já que é um presente de seu falecido mestre, um símbolo de alguém que acreditou no seu sonho de viver como uma garota normal. É a única conexão que ela ainda tem com seu passado. Ela pergunta a Yokoya se está tudo bem continuar usando, mesmo que não pareça uma garota comum. Com confiança reconfortante, Yokoya diz a ela que não há nada de estranho nela. Se ela tem medo de zumbis, apesar de seu passado de assassina, ou quer usar algo que importa pra ela, nada disso a torna estranha. Ele a tranquiliza dizendo que todos têm suas peculiaridades e o que realmente importa é ser ela mesma. Suas palavras aquecem o coração de Yuki e Mochi late em concordância. Quando Yokoya pega o mote, ele percebe que a toalha é a mesma que encontraram enrolada nele. Ele suspeita que carrega o cheiro dos pais de Mochi, e Yuki, tocada pela ideia, fica ainda mais determinada a consertar a toalha. Ela menciona que, assim como Mochi tem sua toalha, ela tem um sino que a lembra de sua irmã. Yokoya fica surpreso com a revelação, especialmente a ideia de que alguém tão impressionante quanto Yuki possa ter uma irmã por aí com o mesmo passado de assassina e com a mesma presença. Alguns dias se passam e Yokoya compartilha uma refeição casual de ramen com Grace. E durante a refeição, ele menciona a irmã de Yuki, curioso sobre o paradeiro dela. Grace, desinteressada no assunto, apenas dá de ombros, mencionando que as únicas pistas que ela conhece são o sobrenome de Yuki, Hua, e o sino que ela sempre carrega. Quando Yokoya tenta se aprofundar, Grace imediatamente o interrompe e volta a se concentrar em comer seu macarrão. Sendo uma estrangeira que se apaixonou pela cultura japonesa, especialmente o ramen, ela o trata com o maior respeito. Isto é, até que vê Yuki despejando descuidadamente molho katsuta em todo o seu ramen. Grace surta, avisando Yuki para não desrespeitar o prato sagrado dessa maneira. Ela chega a dizer que fará Yuki pagar por desrespeitar o ramen. Yuki, no entanto, permanece impassível e come com pura alegria, sem se importar com o alvoroço. Mais tarde, Yuki percebe que acabou o molho katsuta e vão à loja buscar mais. Infelizmente, o lojista diz que está esgotado até a próxima semana,
E a notícia atinge Yuki fortemente. Com seu suprimento agora limitado, ela planeja racionar o que restou. Vendo-a tão triste, Yokoya tenta animá-la e pergunta suavemente o que ela se lembra sobre sua irmã. Com tristeza na voz, Yuki admite que a maioria de suas memórias desapareceram e ela não se lembra mais de como sua irmã ou até mesmo seus próprios pais eram. A única coisa que ela ainda guarda é o sino que sua mãe deu a ela e a sua irmã. Ela espera que um dia o sino possa ajudá-los a se encontrar, mas 10 longos anos se passaram sem nenhum sinal de sua irmã, e Yuki teme que ela possa ter sido esquecida, ou, pior, odiada por sua irmã por a ter abandonado. Ainda assim, se sua irmã está vivendo feliz em algum lugar, Yuki acredita que isso é o suficiente. Do nada, os amigos barulhentos de Yokoya, Taiga e Kobachi aparecem surpresos ao vê-lo saindo com sua gata prima. Taiga orgulhosamente mostra seu novo CD que apresenta um artista que vai se apresentar no festival de Katsuta, enquanto Kobachi zomba de Yokoya por deixá-los e passar muito tempo se divertindo com suas primas voluptuosas. Taiga, por outro lado, agradece sinceramente a Yuki por estar por perto, percebendo que ela deixou Yokoya um cara mais feliz. Os dois então começam a contar histórias sobre o passado embaraçoso de Yokoya e como ele costumava agir como um personagem de anime rebelde, pensando que poderia se transformar em um Super Saiyan. Yokoya, claramente irritado, tenta silenciar Taiga, o que faz o CD escorregar das mãos de Taiga. Yuki reage instantaneamente jogando sua bolsa para salvar o CD, mas no processo seu precioso molho Katsuta se espalha pela rua e ela olha horrorizada enquanto se espalha por todo lugar. Naquela noite, Yuki sonha com seu amado molho Katsuta ganhando vida, apenas para lhe dizer que está terminado com ela, e preferiria ser derramado sobre a comida de outra pessoa. A traição dói, e ela acorda abalada. Quando Yokoya entra, Yuki lhe diz que sua vida parece sem sentido sabendo que o molho Katsuta a odeia. Ela reconta o sonho em que o molho atrai, e Yokoya assegura que eles podem comprar mais depois. Nesse momento, ela começa a mencionar outro sonho, mas antes de explicar mais, ela para de falar. Então, após sofrer do mesmo pesadelo repetidamente, Yuki vai ao quarto de Yokoya uma noite e pede para ele dormir ao lado dela. Yokoya, tentando manter o respeito, diz a ela que tem que estudar, mas concorda em ficar ao seu lado. Quando ela começa a se acalmar, ela diz que ele é uma pessoa realmente boa, o que o pega de surpresa. Ela então, de repente, pergunta se ele já odiou alguém e Yokoya desabafa sobre seu ressentimento em relação ao seu pai, um sentimento nascido de seu próprio passado doloroso. Ouvir isso toca um acorde em Yuki. Seus pensamentos voltam para sua irmã e o sino, e dominada pela emoção, ela se retira para seu quarto, deixando Yokoya preocupada. Naquela noite, seu sonho toma um rumo mais sombrio. O molho Katsuda não apenas a atrai novamente, mas também começa a zombar dela por ter abandonado sua irmã e ser não amada. Isso a lembra que sua única habilidade é tirar vidas, e até seus amigos secretamente a detestam. O sonho a joga em uma memória de sua infância, quando ela era uma prodígio celebrada, fluente em 15 idiomas com uma mente como um computador. Tudo o que ela queria era deixar seus pais orgulhosos, mas em um de seus aniversários, a família estava comemorando quando a campainha tocou. Seus pais atenderam e nunca mais foram vistos depois que foram levados por assassinos que estavam atrás da Yuki por suas habilidades. Depois disso, Yuki e sua irmã foram deixadas para trás. Sua dor e trauma a deixaram sem emoções, transformando-a em uma assassina fria e eficiente. Esta nova versão dela afastou sua irmã. Então, no pesadelo, seu antigo mestre aparece, tentando arrastá-la de volta para aquela vida. Mas antes que algo aconteça, Yokoya a acorda. Vendo o quanto ela está abalada, Yokoya gentilmente a tranquiliza, e Yuki responde puxando-o para um abraço e para a cama. Sabe que horas são? A mente de Yokoya brevemente se perde em pensamentos, pensando que está prestes a se divertir, mas ela apenas o segura firmemente, precisando do seu conforto. Yokoya percebe o quanto ela está profundamente magoada e dá-lhe um tapinha nas costas, oferecendo-lhe algo para segurar, e o som do seu coração acalma-a até que ela lentamente adormeça. No dia seguinte, Yuki ouve falar do festival de Katsuda da escola e descobre que o grande prêmio é uma garrafa de molho especial de Katsuda. Seus olhos brilham de empolgação, mas Yokoya e os outros explicam que ela precisará vencer cada parte do festival, incluindo cultura, esportes e música, e manter notas decentes. Ela mostra a eles a sua nota recente no teste, pensando que está tudo bem, mas Yokoya informa que ela precisa de pelo menos 60 pontos para se qualificar, enquanto sua nota está bem abaixo disso. Em pânico, Yuki começa a se preocupar, mas os meninos a tranquilizam dizendo que se destacar nos exames práticos pode ajudar. Determinada, Yuki decide que vai se esforçar. Mais tarde no almoço, Grace dá a Yuki um sanduíche embebido em molho Katsuda como parte de um acordo que fizeram. Yuki aceita com gratidão, mas Grace fica desconcertada e dispensa todos. Quando Yokoya menciona o sonho de Yuki de ganhar o festival, Grace vê uma chance de agir. Ela revela um papel de teste sem nome, afirmando que pertence a Yuki. Percebendo que esqueceu de escrever seu nome, Yuki entra em pânico e Grace diz que ela falhou por padrão, mas oferece um acordo. Se Yuki parar de trazer molho de Katsuda para restaurantes de ramen, ela permitirá que Yuki coloque seu nome no papel.
Mas antes que Yuki consiga responder, um borrão rosa passa rapidamente e no momento seguinte, Grace vê o nome de Yuki magicamente escrito no papel. Enquanto Yuki tenta explicar, Yokoya rapidamente diz pra ela ficar quieta e deixar pra lá. Grace sai furiosa, derrotada, e nenhum deles entende o que acabou de acontecer até que eles notam uma garota de cabelo rosa por perto. Naka, aquela que interveio, tenta escapar silenciosamente, mas Yuki a alcança e agradece, revelando que viu Naka se mover em velocidade sobre-humana. Naka, agora pega, reúne seus nervos e diz ao grupo que sabe como ganhar o festival Katsuda. No dia seguinte, dentro do dojo da família, Naka se dedica ao treino. Ela se esforça muito, lutando com os outros e dominando as partidas até que um erro quase a faz cair. Seu irmão, Tatsu, a segura a tempo e a lembra do orgulho ligado ao nome da família, o que deixa Naka se sentindo culpada e frustrada. O que ela não percebe é que, por trás de seu tom severo, Tatsu está horrivelmente preocupado com o bem-estar dela. Em outro lugar, o festival escolar começa e o evento principal é anunciado, um jogo de polícia e ladrão. Tatsu é escolhido para ser o policial, enquanto todos os outros alunos assumem o papel de ladrões. Suspeitas começam a girar em torno de Yuki, que afirma ser prima de Yokoya. Tatsu não confia nela e suspeita que ela possa ser uma inimiga, então decide ficar de olho nela. Enquanto isso, a turma de Yokoya se prepara para sua própria parte do festival, com o tema de um café de animais. Nos bastidores, Naka confia em Yokoya, e ela está desesperada para se provar no jogo contra seu irmão, para mostrar a ele que é forte por si só. Mas ao mesmo tempo, ela fica inquieta com a plena presença da aura de Yuki, e Yokoya a tranquiliza dizendo que eles se sairão bem. De repente, um enorme traje de gato, um traje de garrafa, entra na sala, levando Yuki a quase em histeria. Mas todos sabem que é apenas Tega vestindo a roupa. Ele está se sentindo confiante, especialmente com Naka e Yuki como companheiros de equipe. Embora alguns tenham dúvidas sobre a força de Naka, ela insiste que pode pelo menos correr mais rápido do que a maioria das pessoas. Yuki encoraja todos, prometendo que com trabalho em equipe, eles podem derrotar o imbatível Tatsu. Despercebido por eles, Tatsu ouve de um canto do café e fica irritado ao ouvir Yuki incentivando Naka a desafiá-lo e derrotá-lo. Mas isso dá a ele mais motivação para derrotar Yuki. Depois o grupo discute sua estratégia. Tega declara que vai ficar fantasiado durante todo o jogo para ganhar exposição na TV e se tornar um mascote querido. Isso lembra a Yokoya que a partida será televisionada, e ele se pergunta se Yuki está bem em frente às câmeras. Antes que ele possa perguntar, Riko e Kobachi chegam. Yokoya explica a configuração do jogo a Riko, que fica desapontada por não ver Yuki em uma roupa de coelhinha. Enquanto os outros estão distraídos com a conversa, Naka cria coragem para fazer uma pergunta pessoal a Yuki. Mas os nervos tomam conta, e em vez de perguntar se Yuki tem amigos, ela pergunta se Yuki quer ser sua amiga. Yuki concorda gentilmente, deixando Naka extremamente feliz. Yokoya então os convida para explorar o festival juntos, mas Naka tem algo para investigar. Ela sai se sentindo energizada, grata por ter Yuki como amiga, determinada a manter esse vínculo não importa o que descubra sobre ela. Naka furtivamente se esgueira para ouvir as regras do jogo, mas o que ela aprende a choca. Conforme o evento se aproxima, uma convidada famosa chamada Nazca é apresentada, arrancando gritos da multidão com sua aparência deslumbrante. As regras são explicadas que Tatsu, como o policial, deve pegar os ladrões, e os ladrões vencem se durarem 15 minutos sem serem capturados ou libertarem um dos seus da prisão. Nazca adiciona um toque especial ao exigir que cada turma use suas fantasias temáticas do festival, o que significa que o time de Yuki deve competir com fantasias de animais. Naka se sente culpada por não ter aprendido a nova regra antes, mas Yuki diz que está tudo bem, pois agora são amigas e enfrentarão Tatsu juntas. A fantasia de Yuki convenientemente cobre seu rosto, o que Yokoya arranjou para proteger sua identidade. Enquanto isso, Tatsu está olhando fixamente para sua irmã, e há uma emoção estranha girando dentro dele enquanto observa o quão fofa sua irmã é. Mas quando Naka desvia o olhar, algo muda nele, e ele culpa Yuki na fantasia de lobo, identificando-a como a causadora da crescente distância entre ele e sua irmã. Assim que o jogo começa, Tatsu atravessa o campo com uma velocidade brutal, capturando os alunos facilmente. Logo, apenas o trio em fantasias de animais permanece. Tega, ainda na roupa de gato, tenta ser o herói do jogo, mas é rapidamente derrubado e jogado na zona da prisão. Com os olhos fixos em Yuki, Tatsu avança. Ele a agarra e tenta jogá-la na cela, mas ela se agarra ao seu braço, interrompendo o impulso de ser jogada. Ao ver isso, Naka entra em pânico, mas a lembrança da amizade de Yuki a fortalece. Ela usa suas técnicas de ninja para intervir, jogando bombas de fumaça e trocando de lugar com Yuki. Tatsu, sem saber, envia sua irmã para a cadeia, e o ato o surpreende. Yuki é a última jogadora de pé, e, inspirada pelo sacrifício de Naka, ela se lembra das palavras de Yokoya sobre como amigos podem se tornar uma família escolhida. Yokoya quase desistiu da vida uma vez, mas foi a amizade de Taiga e Kobachi que o salvou, e agora Yuki sente o mesmo por Naka.
Agora ela quer devolver o favor. Enquanto Tatsu se recupera da realização do que acabou de acontecer, Yuki prepara seu movimento final. Ela fica atenta às câmeras, tentando manter o rosto escondido. Então, ela e Tatsu se enfrentam, criando um redemoinho de movimento tão intenso que parece algo saído de uma luta do Dragon Ball. Tatsu acusa Yuki de fingir se importar com Naka, afirmando que ela não entende suas lutas. Yuki responde com força, derrubando-o e correndo diretamente para o lado de Naka. Segurando sua mão, ela diz que finalmente entende um pouco mais sobre o que significa ser uma verdadeira amiga, e Naka fica emocionada com o gesto. Antes que Tatsu pudesse atacar novamente, o apito soa, sinalizando o fim do jogo. Yokoya pensa que eles venceram, até que Rico aponta que tanto Yuki quanto Naka estão na prisão, o que significa que Tatsu tecnicamente venceu. Yuki fica confusa com o resultado, mas a equipe de TV agora quer entrevistá-la. Naka percebe o risco e rapidamente cria uma cortina de fumaça. Quando a fumaça se dissipa, eles encontram Taiga na fantasia de lobo e Yuki agora disfarçada na roupa de gato. Então, Yokoya e os outros rapidamente a afastam para evitar exposição. Mais tarde, Yuki reafirma sua amizade com Naka. Mas então, Tatsu chega, chamando sua irmã para casa. Quando ele vê Yuki novamente, seu ciúme ressurge, pois ele se sente ameaçado pela ideia de que Yuki possa roubar o carinho de Naka. Embora confusa com a reação intensa dele, Yuki diz a Naka que está ansiosa para vê-la novamente na escola, e essa promessa deixa as duas meninas sorrindo. Naquela noite, Yuki senta-se no telhado e Yokoya se junta a ela. Ele pergunta se ela está chateada com a perda. Yuki admite que estava focada em ganhar no início, mas agora ela só sente borboletas no estômago, e Yokoya explica que esse sentimento é empolgação. Nesse momento, Yuki percebe algo, que em sua vida antiga como assassina, ela nunca teve o luxo de aproveitar o amanhã, mas agora ela pode, e isso faz toda a diferença. Alguns dias depois, Naka faz uma visita à casa de Yokoya e ela está lá para mostrar suas habilidades de arremesso de facas, o que impressiona a todos. Apesar dos elogios, ela não se sente realizada, especialmente em comparação com seu irmão Tatsu, que ela admite ser muito mais talentoso. Naka abre sobre seu desconforto com sua vida como ninja, desejando viver como uma garota comum. Yuki ouve e concorda silenciosamente, relacionando-se com esse mesmo desejo de uma vida simples. Seus sentimentos compartilhados os aproximam, e quando Yuki sugere que conversem mais no futuro, Naka sorri genuinamente com a ideia. O momento é interrompido por Grace, que de repente aparece e lança uma provocação a Yokoya, brincando que agora com Naka por perto o harém dele só aumentou. Yokoya ignora, dizendo que ela está falando besteira. Antes que alguém possa dizer mais alguma coisa, uma faca atravessa o pirulito de Grace. Yuki pede desculpas, mas todos percebem o ciúme por trás de suas ações. Intrigada pela reação calma de Grace, Naka pergunta se ela é como eles, e Grace confirma casualmente que não só é uma assassina, mas também sabe que Naka pertence à família de ninjas Hikage, informação que pega Naka de surpresa. Yokoya pergunta por que Grace está lá. Ela revela que está indo para a China em breve para uma missão, e há uma chance de ela encontrar a antiga organização de Yuki, e possivelmente obter novas informações sobre a irmã desaparecida de Yuki. Enquanto se prepara para sair, Grace faz uma última piada grosseira, dizendo a Yokoya para começar a ter intimidades com Yuki antes que ela volte, o que ele imediatamente recusa. Naka então pergunta se Yokoya e Yuki são um casal, e enquanto Yokoya se apressa para esclarecer esse mal-entendido, Yuki fica em silêncio, perdida em pensamentos. Yuki eventualmente reflete sobre como sua vida costumava ser simples, já que ela só tinha que se preocupar consigo mesma. Mas agora, odiada por pessoas de quem ela gosta, especialmente Yokoya, seu coração se expandiu, e essa realização lhe traz felicidade. Yokoya e Naka estão ambos comovidos, mas Yokoya internamente reconhece que para Yuki, ele é mais como família, não um parceiro romântico. A neve começa a cair, adicionando um cenário tranquilo à reunião deles, e enquanto eles admiram o clima, Yokoya recebe uma mensagem de seu pai distante prometendo um retorno no ano novo, uma mensagem que destrói seu humor. No dia seguinte, o quintal está coberto de neve. Mochi pula nele primeiro, seguido rapidamente por Yokoya. Ele constrói um boneco de neve e Yuki, inspirada, tenta fazer um também. O dela acaba ficando um pouco selvagem e bagunçado, mas Yokoya a elogia de qualquer forma, brincando que é um abstrato. Eles riem juntos até que Mochi, com um timing perfeito, colide com o boneco de neve de Yuki, reduzindo-o a ruínas. De coração partido, Yuki tenta consertar, mas quando Yokoya diz que não adianta, seu humor piora. Nesse momento, o telefone dele toca e é seu pai. Após a ligação, Yokoya diz a Yuki que precisa visitar a casa da família e pede que ela cuide das coisas. Antes de sair, Yuki o para e pergunta se podem se encontrar mais tarde. Naquela noite, no caminho de volta da visita, Yokoya nota uma pequena multidão reunida. Curioso, ele se aproxima e encontra Yuki ali, vestido de maneira casual que faz seus joelhos começarem a tremer. Ela envolve gentilmente um cachecol em torno do pescoço dele e pega sua mão, convidando-o para um encontro. Yokoya procura palavras, perguntando o porquê do convite repentino, e Yuki diz que Rico a encorajou, mas que ela também só quer animá-lo. Ela diz que vê-lo triste faz com que ela se sinta incompleta.
e a sinceridade de suas palavras faz com que Yokoya ceda e aceite. Eles andam de mãos dadas pela neve, apreciando as luzes festivas. No entanto, dentro de si, Yokoya luta. Apesar do cenário romântico, ele tenta afastar seus sentimentos por Yuki, lembrando-se de que ainda a vê como alguém muito inocente para ele seguir em frente. A neve cai intensamente, e Yokoya comenta o quanto ama a neve e a atmosfera do feriado. Yuki ri, dizendo que adora ouvir isso, especialmente porque seu nome literalmente significa neve, e o coração de Yokoya acelera com suas palavras. Após o encontro, Yokoya chama Riko de lado e pergunta se ela acha que Yuki tem sentimentos reais por ele. Riko diz que é possível que Yuki ainda não esteja ciente deles, e propõe usar um teste de compatibilidade amorosa em seu telefone. Yokoya está cético, mas Riko insiste dizendo que sua amiga ficou com a sua paixão depois de tomá-lo. Ela começa a fazer perguntas sobre proximidade física, momentos emocionais e até algumas coisas pessoalmente embaraçosas. Com cada sim que ele dá, percebe que pode estar mais apaixonado por Yuki do que pensava. Mas na última pergunta, se Yuki já disse que gosta dele, ele diz não. E a pontuação deles é 96. Riko comemora, convencida de que está tudo certo, mas Yokoya se preocupa silenciosamente com os 4% que faltam. Você é danadinho, danadinha. Yuki aparece de repente, e Yokoya, ainda se recuperando do quiz, fica tenso. Riko sugere que Yuki também faça o teste, e ela faz as mesmas perguntas. E uma a uma, Yuki responde sim. Com cada resposta, a compostura de Yokoya continua a se quebrar. Mas na pergunta final, se Yokoya alguma vez disse que gostava dela, Yuki responde confiantemente que sim. Essa revelação deixa Yokoya perturbado, enquanto Riko está praticamente radiante, dizendo que está um passo mais perto de se tornar sua cunhada. Mais tarde, todos se reúnem em torno do Kotatsu para comer hot pot. Riko começa a contar histórias antigas sobre como Yokoya costumava bagunçar a casa só para irritar o pai deles. Constrangido, Yokoya diz para ela calar a boca, não querendo que Yuki ouça sobre seu passado imaturo. Para se vingar de Riko, ele começa a chutá-la por baixo da mesa, mas ela não responde. Confuso, ele continua chutando até olhar debaixo do Kotatsu e perceber que estava chutando Yuki o tempo todo. Os dois congelam em um silêncio constrangedor, e quando Riko pergunta o que está acontecendo, eles desviam da pergunta de forma desajeitada. Ela sorri, dizendo que eles parecem um casal guardando segredos juntos, e é só isso que basta para fazer Yokoya e Yuki desmoronarem completamente. Yokoya continua a reviver memórias de seu encontro, mas esses sonhos se misturam a lembranças de um passado esquecido. Em uma lembrança, ele recorda confessar seus sentimentos a uma garota apenas para ser rejeitado. Ela lhe disse que ele não a amava de verdade e que estava apenas tentando escapar de sua solidão. Dano emocional. Esse momento deixou uma marca em como Yokuja entende o amor, o que faz com que ele questione seus próprios sentimentos por Yuki. Quando ele acorda, encontra Yuki ao seu lado, e enquanto ele tenta sair da cama em silêncio, Yuki acorda. Mas ele ainda sai para se recompor. Ele se culpa por deixá-la ficar com ele depois que ela implorou para dormirem juntos por causa dos pesadelos, sabendo que dormir ao lado dela lhe custou noites de descanso. Ela o segue com a intenção de ajudar, mas Yokoya desconsidera com uma desculpa meia-boca sobre limpeza, algo que ele sabe que nem ele mesmo acredita. Enquanto joga água no rosto, ele admite para si mesmo que tem sentimentos por Yuki, mas a lembrança daquela rejeição anterior o impede de se abrir, e ele teme a possibilidade de ser deixado para trás novamente. Depois, Yuki começa a arrumar o lugar com um foco intenso, determinada a fazer melhor do que antes. Enquanto passa o pano, ela se motiva a fazer melhor do que fez antes, até que Mate causa problemas. Ele interrompe seus esforços, deixando-a encharcada no processo. Ela pede desculpas, mesmo que esteja claro que Mate foi o culpado, e Yokoya repreende o cachorro, sabendo muito bem o que aconteceu. Quando Yuki tira a roupa de cima, Yokoya percebe a renda preta que ela está usando. Seu coração acelera e ele imediatamente sai de cena para acalmar os nervos, ciente de como ela o afeta facilmente. Embora ele esteja encantado por ela, ainda hesita em falar sobre seus sentimentos. Quando ele retorna, encontra Yuki de joelhos, pronta para confortá-lo, e ver sua expressão inocente o faz entrar em pânico. Ele diz desajeitadamente que está muito envergonhado para deitar no colo dela, sem perceber o quanto isso a machuca. O sorriso dela desaparece, e logo depois, Yuki começa a chorar, algo totalmente novo para ela. Ela tenta parar, mas as lágrimas continuam caindo, deixando-a confusa e envergonhada. Sentindo-se impotente, Yokoya muda de assunto e sugere que ela tome um banho para evitar ficar doente. Yuki concorda silenciosamente e vai para o banheiro. Enquanto isso, Yokoya reflete sobre como lidou mal com as emoções dela. Nos dias seguintes, Yuki chora mais do que nunca. Ela chora por pequenas coisas, como o latido do cachorro, brigas de gatos de rua e até folhas caindo das árvores. Nada disso é culpa dela, mas Yokoya não tem ideia de como ajudar. Todas as noites, ela ainda dorme ao lado dele, mantendo-o acordado até que o ano novo chegue.
Então, um dia, Yuki procura Yokoya, mas encontra um bilhete dizendo que ele saiu por um tempo. Ela leva o cachorro para passear e vai ao mercado local comprar mantimentos, mas encontra tudo fechado devido ao feriado. Sem outra opção, ela visita um supermercado, um lugar onde ela nunca esteve antes, e rapidamente fica impressionada com as opções disponíveis. Enquanto tentava navegar pelos corredores, um açougueiro oferece a ela um pouco de carne assada e ela agradecida compra para o jantar. De volta à casa, ela encontra Yokoya fazendo okonomiyaki, e coincidentemente, ele também comprou carne assada, o que faz com que Yuki se emocione novamente. Agora eles têm muito, mas comem tudo mesmo assim. Enquanto ela dá uma mordida na comida rica coberta de molho, ela chora mais uma vez, desta vez por causa do quão delicioso é o sabor. Naquela noite, Yokoya dorme no sofá. Ele diz a si mesmo que precisa se recompor, já que seu pai voltará amanhã. Enquanto ele dorme, Yuki gentilmente coloca um cobertor sobre ele. Na manhã seguinte, Riko aparece, pronta para a celebração de Ano Novo. Mas Yokoya ainda está desmaiada, e seus planos estão arruinados. Quando Yuki pergunta o que está acontecendo, Riko casualmente revela que é aniversário de Yokoya. A notícia atinge Yuki com força, e ela começa a chorar novamente, chocando Riko, que nunca a viu tão emocional. Yuki acha que algo está errado com os olhos dela, então decide ficar em casa, e Riko respeita isso. Mais tarde, Yuki encontra o telefone de Yokoya e vê uma mensagem de Naka, convidando-os para o santuário. Querendo ir, Yuki vai sozinha e encontra Naka. Ela admite que não está familiarizada com os costumes do santuário, então Naka a guia. Eles tiram fortunas, e Naka se sente feliz em compartilhar este momento com Yuki. No entanto, Yuki lê a dela e vê uma mensagem dizendo que ela perderá algo, e ela instantaneamente teme que isso signifique que ela perderá Yokoya. Sentando-se com Naka, ela se abre sobre suas preocupações e o quão distante Yokoya tem estado e seu medo de que ele não precise mais dela. A ideia de ser odiada ou deixada para trás a faz chorar novamente. Naka, querendo confortá-la, compartilha que ela também às vezes não consegue segurar as lágrimas. Ela relembra alguns conselhos de sua mãe sobre como chorar nem sempre é um sinal de fraqueza, e às vezes é apenas a tristeza que foi acumulada finalmente se libertando. Ela encoraja Yuki a deixá-la sair, lembrando-a de que um dia chegará quando seu sorriso retornará. Depois de acalmar as emoções, ambos fazem desejos, e Yuki reza silenciosamente para sempre ficar com quem ama. Enquanto isso, o pai de Yokoya finalmente chega ao Japão e tenta ligar para o filho, mas Yokoya não atende, pois ainda está dormindo profundamente, alheio a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Enquanto Yuki e Naka voltam para casa, eles só pensam em uma coisa: descobrir o que comprar para o próximo aniversário de Yokoya. Naka pergunta a Yuki do que Yokoya gosta, e embora a carne de porco frita venha à mente primeiro, ela de repente se lembra das figuras de ação organizadas em seu quarto. Inspiradas, elas vão a uma loja próxima para ver se podem encontrar algo semelhante. Uma vez lá dentro, eles encontram a mesma figura que a Yokoya possui. A Naka aponta que faz parte de um conjunto de máquinas gacha, e quando a Yuki pergunta como conseguir a rara variante preta, a Naka explica que ela tem que continuar tentando até ter sorte. Yuki joga moeda após moeda na máquina, mas a sorte não aparece. Depois de mais de uma dúzia de tentativas, a frustração transborda e ela desaba em lágrimas com o peso de seu fracasso. Naquele momento, um homem estranho percebe seu desconforto e oferece ajuda. Yuki, ainda desesperada, aceita. Ele começa a divagar sobre a necessidade de dominar mentalmente seu inimigo, como se fosse Andrew Tate. E enquanto Naka revira os olhos diante do conselho bizarro, Yuki leva a sério. Ela aproveita uma determinação intensa e canaliza seu instinto interior. Ela se aproxima da máquina novamente, olha para ela como se fosse uma rival e promete conquistá-la. Com nova tensão e energia, ela insere uma última moeda e sai a figura de ação preta que ela estava procurando. Yuki agradece ao homem, que casualmente menciona que ela lhe lembra de seu próprio filho, que sempre chora quando perde. De volta à casa, Riko acorda Yokoya com um tapa e avisa que o pai deles estará de volta em breve. Sonolento e confuso, Yokoya percebe um bilhete deixado por Yuki e se dá conta de que não contou a ela sobre o retorno do pai. Riko o repreende por não conversar com quem vive junto, mas Yokoya ignora, argumentando que viver com alguém não significa necessariamente ter conversas profundas. Isso desperta memórias de seus próprios pais. Sua mãe desapareceu anos atrás, e quando seu pai reapareceu brevemente, Yokoya estava com muito medo de se abrir para ele, pois ele era emocionalmente distante e frio. Após essa visita, o pai dele partiu novamente, trabalhando no exterior enquanto uma babá cuidava de Yokoya, e desde então, Yokoya nunca encontrou coragem para falar honestamente com ele. Então, uma mensagem de Naka chega. Ela conta a Yokoya o quão mal Yuki se saiu hoje, e sugere que ele a anime. Momentos depois, Yuki entra e Riko a cumprimenta calorosamente, mas nota sua expressão seca e tensa, percebendo imediatamente que algo está errado. Yokoya tenta contar a Yuki sobre o retorno do pai deles, mas no meio do caminho ele muda de assunto. No fundo, ele percebe que tem medo de como o pai pode afetar Yuki e de seu próprio desejo de protegê-la disso. Ele se chama de covarde por até mesmo pensar dessa maneira. Enquanto isso, Riko o elogia por finalmente mostrar coragem e por se tornar um homem de verdade.
Finalmente, o pai deles aparece e Riko se joga nele, claramente feliz, enquanto Yokoya fica pra trás, meio sem jeito. Com algum esforço, Yokoya apresenta Yuki, referindo-se a ela como a nova empregada em sua casa com um passado misterioso. No momento em que seu pai a vê, o reconhecimento surge em seu rosto, e ele sabe seu nome verdadeiro, Zu. Yuki agradece a ele pela ajuda que ele lhe deu mais cedo naquele dia. E enquanto Yokoya prepara o café, ele observa surpreso, enquanto os dois conversam confortavelmente sobre a história compartilhada e um antigo mentor assassino que Yuki teve. O pai expressa suas condolências pela morte do ex-mestre de Yuki, enquanto Yokoya apenas fica lá em silêncio, sentindo-se como um estranho em sua própria casa. E a conversa descontraída deles lembra-lhe da distância emocional que sempre sentiu desde que sua mãe se foi. Riko começa a perguntar ao pai sobre seu conhecimento de assassinos, mas ele desvia das perguntas dela de forma brincalhona, algo que Yokoya imediatamente reconhece como uma maneira do pai de evitar tópicos desconfortáveis. É aí que ele percebe que foi egoísta. E todo esse tempo, o velho evitou realmente entender os outros porque nunca se deu ao trabalho de usar palavras, perguntar ou mesmo ouvir. Então, o pai casualmente anuncia que precisa sair novamente, e Riko menciona o aniversário de Yokoya, mas o pai diz que Yokoya nunca gostou de comemorar de qualquer maneira. Ele lhe dá um desejo genérico de aniversário e entrega um presente. Enquanto o carro está sendo preparado para sua partida, Yokoya fica parado, incerto. Mas lembrando-se da força de Yuki de antes, ele decide agir. Ele para seu pai antes que ele saia e pergunta se ele pode manter Yuki na casa. Em vez de responder diretamente, seu pai devolve a pergunta, perguntando a Yokoya o que ele quer. Com determinação borbulhando dentro dele, Yokoya declara que quer que Yuki fique, e seu pai aceita a decisão, silenciosamente orgulhoso de ver o crescimento de seu filho. Yokoya sente algo mudar quando finalmente fala com sinceridade. Antes que ele possa processar isso, seu pai liga pedindo para falar com Yuki ao telefone. Ele quer ouvir o que ela pensa sobre Yokoya, e ela responde honestamente, dizendo que ele tem sido incrível para ela. O pai agradece a ela, dizendo que ela é a razão pela qual Yokoya está finalmente começando a mudar. Comovida, Yuki começa a chorar. Ela pergunta a Yokoya se ele quer ir ver a vista noturna, e quando ele concorda, ela o pega facilmente e sobe para o terraço com facilidade. Lá em cima, com a cidade brilhando ao redor deles, Yuki entrega a ele seu presente de aniversário, o boneco de ação que ela trabalhou tanto para conseguir. Mesmo estando um pouco quebrado, Yokoya o aceita de qualquer forma, sentindo-se tocado pelo gesto, e é neste momento de silêncio que ele decide finalmente se abrir. Ele conta a Yuki sobre seu pai, o homem que ele uma vez idolatrava, que mudou depois que sua mãe foi embora e como isso deixou o relacionamento deles em pedaços. Por 10 anos ele evitou consertá-lo, mas com Yuki ele não quer a mesma distância. Reunindo todo o seu charme desajeitado, ele pede a Yuki para se tornar parte da sua família. Enquanto entra em pânico internamente, Yuki derrama lágrimas, não de dor, mas de felicidade. Ela aceita com calor na voz, dizendo que adoraria ser parte da sua família. Tomado pela emoção, Yokoya confessa que a ama, e há uma pausa pesada entre eles até que Yuki sorri e lhe diz que também o ama. Mais tarde, de volta ao seu quarto, Yokoya cai de joelhos, sobrecarregado. Ele olha para a figura que Yuki lhe deu e sente uma rara sensação de paz. Mas então percebe que Yuki disse que o ama como família, e ao perceber que não pode ter intimidade com ela, ele chora novamente. Enquanto isso, na cozinha, Yuki está cortando repolho quando seu coração começa a disparar, e ela começa a entender algo importante. Assim como Yokoya ama, ela também o ama, não apenas como família, mas de uma forma mais profunda. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente. Empregada assassina quente e mortal. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.